Uhum. Tem uma coisa, a arte contemporânea é a ponta do iceberg, que é a parte de arte mais desenvolvida, com técnicas mais difíceis, com estudos mais desenvolvidos. Mas a maior crítica que se faz é que arte contemporânea teoricamente poderia ser feita por qualquer um, que a maioria não entende. Como você diferencia um grande artista contemporâneo, por exemplo, o Paul Klee, de uma pessoa que pega uma tela e começa a pintar, sem técnica nenhuma? Não, eu acredito que está tudo muito. Vai ter há uma integração, há uma história. Por isso que eu estou te falando, a história ela é delineada, por isso que não pode ficar vendo esses bicões na arte, porque não sabe fazer essa leitura de um Paul Klee, de um Morandi, de um Andy Warhol. Então você vai localizando quem fez o que, quem fez o que. Eu acho que a arte contemporânea hoje ela se assimila um pouco, não todos, ela está competindo com a relação do designer, porque no fundo eles partiram para extrapolar a liberação do assunto, esqueceram a pintura, quis matar a pintura, mas caíram no objeto que é um objeto feito pelo artesão ou por materiais de fábricas modernas, contemporâneas, que hoje nós temos tudo. Então acaba se confundindo. Eu tenho a impressão que esse tipo de arte contemporânea vai fundir com o designer e não vai ter status de arte. Não vai ter status de designer. Será que o designer não vai ter status de arte? Já tá Também, não. Mesma coisa, uma fusão de outra. Mas aí nós vamos. Eu tenho a impressão que a pintura vai ser. Ela vai ter um lado exclusivo. Ela vai ficar um lado mais exclusivista. Você vai ficar mais específico. Assim. É a pintura entendeu? O pintor que faz. Eu acho que o ato do pintor ter o prazer de fazer a pintura, desde que não seja, porque você pode também gostar de pintar e ficar pintando uma paisagemzinha ali na rua, né? Uhum. Mas eu estou falando a pintura como conceito, como tema, ela terá sim um retrato muito importante na história para contar. Muito mais do que a revolução que tende a matá-la. Então a pintura, a sensualidade, o gesto, eu acho que tem tudo a valer. Entendi. O blog Art Freak, só arte de graça em São Paulo, ele já foi em vários lugares, fez várias matérias. Queria saber do senhor, qual que você acha que é a importância da arte gratuita para as pessoas? Como é que você acha que a arte pode se aproximar da população? Eu acho que uma das boas coisas é da arte ser gratuita mesmo, porque é um processo, isso é uma obrigação que a gente deve ter, uma responsabilidade social, por isso que existem ONGs, existem instituições que deveriam mesmo investir, porque uma exposição feita, para você fazer exposição são coisas caras, depende de muitas coisas, fazer catálogo, informativo, montagem. Hoje em dia ficou caro. Então é uma obrigação social da política e das entidades financeiras fazer com que as exposições tenham condição de ter acesso, o público ter acesso e com muito bem, para justamente evitar bicões. Porque eu estou envolvido em projetos agora de doar, fazer livros para dar para crianças, livros de arte, educar o visual, para que eles fiquem bem informados, para não ficar uma coisa de elite, de grupo que faz livros grandes, que custa uma fortuna, só para dizer o tamanho, o número o tamanho do quadro e a técnica usada. Uma coisa que é meio só para marchand e para entendido. Eu acho que isso é meio absurdo. Tem que se aproximar das pessoas. É claro, as pessoas precisam enriquecer o visual. Nem todo mundo precisa ficar vendo um livro e ficar sabendo que tamanho que é a tela, que tinta que usou. Isso é uma coisa meio técnica para leilão, mas o visual é mais interessante. Então, essas coisas, essas preocupações tendenciosas é que aborrece um pouco, que é coisa meio de formação de elite. São grupos paralelos que aproveitam dessas situações para fazer projetos e ter Mas também demora pouco tempo. Tá certo. Muito obrigado. Nada. Conversei com o Ivo Granado, especialmente para o blog Art Free. Entrevista comigo é só falar logo.